Seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast Amor em Cristo. É uma alegria poder estar aqui juntamente com a minha esposa. Eu sou o Alisson Lima, casado, pai de 2 filhos, do Bernardo, da Gabriela, e estou muito feliz de poder compartilhar esse projeto, esse sonho que nós temos, que hoje começa a se concretizar com a minha esposa, e eu quero que ela se apresente também. Boa noite, eu sou Ana Gabriele, estamos aqui nesse projeto que primeiro nasceu no coração de Deus e hoje nós estamos aqui para concretizar, né? Tomamos essa decisão porque nasceu no coração de Deus e depois decidido por nós estarmos aqui para que esse projeto viesse à tona e que vocês possam ser impactados com a nossa história. Exatamente, às vezes as pessoas vão estar se perguntando, né, amor, porque qual que é a finalidade que nós criamos esse projeto, né? Então, assim, primeiro ponto, ele é destinado para casais, né? Justamente porque nós temos um pouco de experiência nessa trajetória, nós vamos estar falando aqui hoje o que nós vamos tratar, ou o que nós vamos buscar com isso aqui. Então, é para trazer algo muito prático do dia a dia, Exatamente. Né? Porque uma coisa é aquilo que o casal vive fora de casa, uma coisa, e outra coisa é aquilo que ele vive dentro de 4 paredes, dentro de casa. Exatamente. Os desafios, e eu sei que é muito desafiador para um casal compartilhar com outra pessoa as dificuldades que ele vem passando, e isso vai acabar prejudicando o relacionamento. Sim, hoje nós vemos que muitas famílias têm se desfeito, né, têm desmoronado, e muitas vezes sem um pedido de ajuda, né? Então nós estamos aqui com esse desejo de impactar, influenciar famílias, pessoas, porque nós acreditamos que as famílias são base da sociedade e a base das famílias são os casais. Então não tem como ter sucesso na família sem ter sucesso no casamento. Então é por isso que a gente decidiu, né, amor? Exatamente. Compartilhar da nossa história, do nosso conhecimento, da nossa vivência, as nossas experiências, das nossas dificuldades também, porque somos seres humanos, né? E aí nós vamos estar aí fazendo uma troca, hoje vamos bater um papo e explicar para vocês o que é esse projeto. Exato. E às vezes alguém vai perguntar, né, da onde que vocês saíram, né? Com que posicionamento vocês podem falar alguma coisa. Na verdade, nós somos casados, né, desde o ano de 2012, então tem uma trajetória aí, mais de 12 anos, vamos fazer 13 anos em janeiro de 2025, e muitas experiências que nós passamos. Então, assim, somos muito gratos a Deus, né, por tudo que tem acontecido, por tudo que aconteceu, pelas oportunidades, pelos progressos. Eu penso que o casamento, ele é um progresso, né? Ele é cada dia você vai um degrau a mais, cada dia você vai melhorando, cada dia não existe fulano ou fulana é perfeita, não. É trabalhar dia após dia, porque são desafios, não existe uma matemática certa para o casamento, para alguém dizer, não, você vai fazer igual uma receita de bolo, você vai fazer A, B, C e D e tudo vai dar certo. Não sei o que você pensa. Exatamente, e também como casal nós também enfrentamos nossas dificuldades, né, nossos problemas, e aí nós gostaríamos de compartilhar para que você seja inteligente e não erre naquilo que nós erramos e também comece a acertar a partir de agora, né? Se você está com problemas no seu casamento, tem muita coisa que nós podemos passar para vocês, para que vocês possam também ter sucesso no casamento e na família de vocês. Legal. E assim, você que vai ficar conosco aqui nesse vídeo e for até o final, nós vamos disponibilizar nesse primeiro episódio nosso algo que você pode estar andando junto com a gente nessa caminhada, podendo ter um treinamento. Então, assim, acompanha, fica até o final, vai ter muita coisa valiosa que nós vamos compartilhar aqui hoje e nós vamos continuar caminhando com vocês, porque esse é o propósito, né? Da mesma forma que nós fomos e estamos sendo ajudados por outras pessoas, nós também temos que ser uma fonte de bênção também na vida de outros casais.
Sim, esse é o nosso objetivo, nosso propósito, né? Deus já tem falado com a gente já tem um tempo, nós temos uma história e uma promessa, né? E ela começa a se cumprir a partir de agora. Claro, a gente já tem feito isso nos bastidores, né? Para outras pessoas, ajudando outras pessoas e sendo ajudados também. E nós quisemos de alguma forma tornar isso público, né, amor? E aí poder impactar pessoas de uma forma maior, né? E fazendo isso em forma de podcast, treinamentos, enfim, nós vamos estar divulgando daqui para frente. Mas vamos falar um pouquinho sobre a gente, como que a gente... Vamos lá. Conta aí da sua história, de onde você veio, como que foi até você. Pois é, o Alisson tem 35 anos, né? Já tá de cabelo branco, o cabelo tá caindo um pouquinho, mas vai ter uma novidade aí, vai ter uma novidade. Nos próximos vídeos vocês vão me ver diferente, tá? Querendo ficar mais jovem. Exatamente. Então aqui, sou do Mato Grosso, nasci ali em Rosário Oeste, filho de servidor público, meu pai policial militar, a minha mãe se dedicou muito na criação minha, do meu irmão Alex, né? E eu sou muito feliz e grato por tudo aquilo que eu vivenciei, né? Por aquilo que os meus pais fizeram por nós, pela educação, pela caminhada e pela jornada que nós vivenciamos ali. E me formei, né, na graduação de Direito, no curso de Direito. Hoje eu sou advogado, há mais de 12 anos aí atuo na advocacia. Somos empresários, temos outros ramos de atividades também. E então essa trajetória é que Deus tem feito, né? Na parte ministerial, eu sou um ministro, evangelista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E as coisas têm acontecido e agora chegou um momento da gente poder compartilhar todas essas experiências. Fala um pouco de você aí também. E um detalhe, né? Nós nos conhecemos, ele ainda estava estudando na faculdade e casamos também quando ele ainda estava estudando. Então ele não era formado. Nós começamos a nossa vida conjugal aí, ele ainda estava estudando. Então foi um período assim bem desafiador, né? Mas que nós tivemos um crescimento muito grande. E eu vou falar um pouquinho de mim, sobre mim também. Eu vim do Paraná com 10 anos de idade e meu pai veio de lá para cá primeiramente para trabalhar, lá era pecuária, aqui ele veio para trabalhar com a agricultura e posteriormente nós viemos também, né? Eu e minhas irmãs, minha mãe, viemos para cá, eu era bem nova ainda, era de criança para adolescente e aqui nós começamos a nossa jornada no Mato Grosso, né? Sim. E sou mais mato-grossense do que paranaense hoje, tenho mais apego, mais costumes mato-grossenses do que paranaenses. Mas não esquecendo das minhas raízes, né, paranaense, que eu amo, um estado que eu amo muito, também tenho família lá, mas aqui eu formei família, né, conheci o meu esposo, que hoje nós estamos juntos aí há quase 13 anos. Aqui tivemos um encontro com Jesus, que foi um marco muito grande na nossa vida. Nós não tínhamos esse estreitamento na fé, né? Éramos pessoas mais distantes. E aqui nós tivemos uma história onde nós conhecemos Jesus. E depois de conhecer Jesus, eu, né, conheci o meu marido, né, que é o Alisson. Então eu falo que eu fui para a igreja ali, para a igreja que hoje nós estamos, para conhecê-lo, né? Porque foi assim algo que me trouxe a minha família, algo que eu tenho aí, o meu bem mais precioso, minha preciosidade, minha família, meus filhos. E hoje nós construímos uma história aí de 13 anos de casado, mais 2 anos de namoro, e viemos construindo essa jornada juntos para poder viver aqui nessa terra, né, e poder impactar outras pessoas também. E vocês viram que ela é bem detalhista, né? Eu fui bem objetivo aí. Eu cortei muita coisa ainda, podia ter falado mais. Bem objetivo, mas isso que é importante, né? Cada casal tem a sua... E isso que nós vamos falar, né? Cada casal tem as suas qualidades, né? E a importância de se complementar, cada um entender o outro.
porque de fato os principais desafios e conflitos que acontecem é porque cada um quer puxar para um lado, né, aquilo que aprendeu, aquilo que quer aplicar, e como não há esse encontro de uma cultura que tem que ser feita para esse casal, para essa família, acaba ocorrendo esses conflitos. E hoje nós separamos aqui alguns pilares que nós queremos conversar com vocês, é claro, de uma forma objetiva, prática, porque o propósito aqui, pessoal, é de fato nós trazermos uma linguagem muito prática, né? Daquilo que, digamos, você vai ouvir, você vai criar uma consciência e vai falar, poxa, não é só eu que passei por isso, e tem saída, tem jeito, eu posso mudar o cenário do meu casamento, da minha vida, do relacionamento com os meus filhos, até dos meus negócios, da minha espiritualidade. Então nós vamos trazer questões práticas aqui que de fato você vai poder aplicar e vivenciar uma melhora significativa na vida, né, amor? Sim, e nós sabemos que uma área da nossa vida impacta diretamente na outra área. Então não existe o ter sucesso em uma área e a outra área não ter sucesso. A gente engloba todas as áreas. Então, se eu não tive sucesso, é porque eu não tive sucesso nenhum. Então a gente precisa interligar a nossa vida, como nós somos sistêmicos e nós somos integrais, inteiros, nós não podemos fragmentar a nossa vida. Então, se meu casamento está fracassado, independente se eu estou indo bem nos meus negócios, a minha vida vai ser fracassada. Sim. E vice-versa, né? Então a gente precisa... É claro que manter o equilíbrio em tudo às vezes é um pouco difícil, mas tentar manter o equilíbrio, e sabendo que muitas vezes a gente vai puxar de um lado, puxar do outro, mas tentar fazer essa manobra aí para que a gente tenha sucesso. Legal. E o primeiro pilar que eu quero lançar aqui é o pilar que dá muito conflito. Eu quero ouvir qual é o teu entendimento, o teu posicionamento. Eu vou falar também sobre o pilar financeiro. Esse pilar financeiro, ele tem muito impacto em um casamento, no relacionamento conjugal ou não? Eu acho que sim, com certeza. Nós vemos, se você for se aprofundar em estudos sobre divórcio, casamento, ele está entre ali o índice de maior motivos pelo qual os casais se divorciam. Então, o pilar financeiro, ele é muito importante dentro do casamento. Assim como nós falamos aqui, quando nós estivermos ali em outros episódios ou em treinamentos, a gente vai poder aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos. Sim. Mas, em geral, o financeiro, ele tem muita importância e ele tem muito impacto, tanto positivo quanto negativo dentro do relacionamento conjugal. Exatamente, porque... às vezes eu vejo, né, o marido ou a esposa dizer assim, o meu dinheiro é o meu dinheiro, exatamente. O dinheiro dela é o dinheiro dela. E aí vai contrariamente àquilo que a Bíblia fala. Pessoal, é o seguinte, tudo que a gente falar aqui, a nossa base é a Bíblia Sagrada. Sim, tá? Nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando aqui de princípios sagrados que é a Bíblia. Então, assim, quando você pensar, ou talvez... qual é o parâmetro, né? Ou da onde que o Alisson e a Aninha tá tirando isso aí? Nós estamos tirando esse fundamento da Bíblia Sagrada. É aquilo que está dando certo há mais de 2000 anos, é aquilo que nós acreditamos e é aquilo que faz a diferença, tá? E aquilo que a gente vivencia na prática também, né? Exatamente. Então, às vezes, o casal diz assim, o meu dinheiro é o meu e o seu é o seu... e você não tem que saber quanto que eu ganho, e eu não preciso saber quanto você ganha. Cada um por si, né? Cada um por si. Você não tem que me dar, eu não tenho que te dar, você não tem que me dar explicação se você está gastando com aquilo, ou enfim. E aí começa a gerar o quê? A falta de unidade, sim, né? Porque o casamento, ele é uma unidade, torna um só, homem e mulher. A partir do momento que você começa, né, a causar essa divisão, isso vai impactar outros cenários também. Porque daí começa a surgir a mentira, a omissão, o descontrole, a dúvida. E isso aí vai o quê? Automaticamente vai prejudicando o relacionamento. Sim.
Exatamente. E a gente sabe que, para quem se diz cristão, a palavra de Deus é a nossa base, né? O nosso ponto de partida. E quando nós ferimos princípios e valores, nós não conseguimos ter sucesso naquela área, né? Então, quando a Bíblia diz unir-se-á o homem à sua mulher, e ali eles vão ser uma só carne, ali está dizendo que eles vão ser um só, em todas as áreas, em todos os aspectos. Então, quando a gente deixa de fazer isso no pilar financeiro também, nós estamos quebrando princípios. E quando nós quebramos princípios, nós não temos sucesso naquela área da nossa vida. Exatamente. Então, assim, um ponto básico que a gente falou, mas tem muita coisa assim também que eu vejo, porque assim, cada casal, o marido ou a mulher, ele vem com uma cultura de casa, né? Então, às vezes vem com uma cultura porque teve uma vida muito difícil, às vezes tem uma escassez, ou teve uma vida financeira descontrolada, e aí há esse choque, porque às vezes vai pegar, de um lado, uma pessoa que economiza cada centavo, e uma pessoa que do outro lado, quando ela está com raiva, vai na loja e compra um monte de roupa, ou o marido... para descontar a raiva dele, vai e faz uma dívida alta, e isso aí vai gerando o quê? Muito problema pro casal e condenando aquilo ali, né? E insegurança também, né? Então é um ponto a se prestar atenção aí. A gente não consegue falar tudo aqui, né, amor? Mas é uma pincelada naquilo que a gente vai levar daqui para frente. Exatamente. Então esse pilar financeiro é algo muito importante. E às vezes a pessoa não quer se abrir quanto a isso, né? Porque, será? Com quem que eu vou conversar? Com quem que eu vou me abrir? Como que eu vou mudar isso? Então, eu sempre digo, né, que a mudança ela é contínua. Então, um primeiro pilar que nós falamos aqui com vocês é o pilar financeiro. É algo que, se não tiver um ponto de equilíbrio... Porque, concordância, né? E uma coisa é muito clara. Quando falta o dinheiro... vai dar conflito, né? Porque tá faltando dinheiro porque às vezes a pessoa está desempregada, ou a empresa está passando por um momento difícil, ou porque houve um descontrole financeiro, e aí vai impactar diretamente dentro de casa, né? No conforto, na providência para a nas família, providências, boletos, básico, boletos vencidos, não conseguindo proporcionar o melhor para os filhos. Vai desencadear um conflito nisso aí. Então, não é algo simples, pelo contrário, é algo muito complexo que, se o casal entender isso aí, tiver diálogo e quiser conquistar junto, as coisas vão melhorar. Sim. Porque quando eu digo conquistar junto também, ligado a esse pilar financeiro, um cônjuge não tem perspectiva nenhuma de crescimento e o outro quer crescer. Não tem como, porque eles estão andando por caminhos separados. Então, por isso que tem que ter essa unidade, né? Essa união para falar, meu amor, o que a gente vai conquistar? O que a gente quer? Quer trocar de carro? Quer uma casa nova? Quer fazer uma viagem? Quer fazer um investimento? Enfim, ter isso muito claro e transparente para que os dois tenham um alvo a ser conquistado, né? E um pilar dentro desse... Algo muito importante dentro desse pilar também, que é algo que eu penso que pode ser a dor de muitos casais, é a omissão, né? Principalmente a omissão da parte masculina, do homem, né? Porque não que a mulher não possa trabalhar e que também não possa ter a sua contribuição dentro de casa, mas muitas vezes a omissão masculina ela prevalece ali no relacionamento e a mulher ela acaba tendo que fazer o papel que não é dela, né? E isso demanda muita energia, muito mais esforço e acaba tendo um desgaste, né? Tanto emocional quanto espiritual, enfim, e ali vai tendo atritos também. Então, a posição masculina com relação ao financeiro da casa é muito importante. O que você acha disso? Na verdade, você pontuou algo... Hoje tem muito homem banana, essa é a grande verdade, né? Que não assume a responsabilidade. Por que hoje, cada vez mais, assim, as mulheres estão tendo que se posicionar? Porque dentro de casa o cônjuge dela não se posiciona.
O cara não assume o papel de sacerdote, não se dedica, não quer ser o provedor, porque quem é o provedor da casa é o homem. Essa responsabilidade está nas costas dele. Mas muitos homens não têm assumido essa responsabilidade de provedor. E aí a mulher o quê? Poxa, tem os meus filhos, né? Tem as necessidades. E eu entendo perfeitamente isso. Ela vai assumir novas responsabilidades. Só que era a responsabilidade do marido dela assumir. E às vezes alguém vai dizer, mas então só o homem que tem que trabalhar. Não, hoje é normal. Lá em casa eu trabalho, você trabalha. Mas assim, eu vou compartilhar uma experiência com vocês. Quando as crianças eram mais novas, né? Sim. Nós decidimos ali que você não iria trabalhar e que você ia se dedicar a elas. Mas foi algo, não foi uma imposição minha, nem você disse pronto, não, foi algo que nós chegamos a um consenso. Uma concordância. E automaticamente obrigou eu a assumir cada vez mais um papel de provedor. Porque você estando em casa, né, cuidando das crianças, se dedicando, que é uma tarefa árdua, e eu precisava ir buscar recurso para poder sustentar a minha família. E teve até algumas vezes, não sei se você recorda que você falou, amor, eu vou arrumar um serviço e tal. Eu falei, não. Tava bem difícil. Né, a gente tava passamos por fases financeiras muito difíceis na nossa vida. Mas eu falava, não, aguenta as pontas que nós vamos conseguir melhorar essa situação. E você como mulher, o que você sentiu desse posicionamento? Como que isso gerou impacto para você? É exatamente isso que eu ia falar agora. Nesse momento, é o momento que a gente se sente segura, né? Sabendo que nós vamos ter ali alguém que vai prover, alguém que vai trazer o recurso. E não que eu não possa também, porque eu também tive momentos que eu trabalhei para terceiros, já tendo filhos. Sim. Mas aquele recurso, né, a casa não dependia daquele recurso. Era algo ali para acrescentar, para mim poder sair, para mim poder fazer algo diferente, para mim poder fazer algo para mim. Então, eu me sentia segura. E eu acho que é isso que está faltando na sociedade hoje, nos casais. Esse entendimento do posicionamento feminino e do posicionamento masculino, né? E aí as mulheres estão se obrigando realmente a assumir posições aonde demanda muita energia, onde causa insegurança, medo, e aí elas estão entrando em um estado de estresse muito grande, né? E aonde está havendo esse desequilíbrio aí na sociedade. Então, nós, enquanto casais cristãos, a gente precisa falar sobre esses assuntos para trazer um alerta e trazer um posicionamento segundo a palavra de Deus do que é um casamento à luz da Bíblia, né? Exatamente. É um complementando o outro. Hoje o nosso nome, nosso podcast é Amor em Cristo. É o quê? Sim. A determinação divina é para que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha o tamanho da responsabilidade, né? E o amor de Cristo não é aquele amor, não, hoje eu tô te amando, amanhã não. Cristo é o quê? Você vai lá, você errou, você pecou, né? Ele te perdoa, porque o amor dele não está, como se diz, condicionado às tuas obras, né? A misericórdia dele, não. Então, o amor do casal, trazendo isso pro dia a dia, é o quê? Cada dia, e aqui eu não estou dizendo assim, não, que a pessoa vai ficar errando, não. Cada casamento tem as suas peculiaridades, mas o que eu estou dizendo é o quê? Que é uma construção, né, de confiança nessa trajetória. E acontece muito que hoje em dia a gente tem visto que por qualquer coisinha, exato, está se havendo divórcios, separações, e não é que é qualquer coisinha, porque o copo já está muito cheio, né? Então assim, é uma gota hoje, uma gota amanhã, uma gota depois de amanhã, e ali quando vê, transbordou, né? A pessoa já está adoecida e aí acontece realmente um desmoronamento no casamento, né? Então nós precisamos combater isso quanto cristãos, quanto casais que estamos aí dispostos a cumprir o propósito de Deus nessa terra. E até você comentou sobre o nome, amor em Cristo, né? Se nós formos ver a origem da palavra amor em hebraico, o hebraico ele é muito mais prática do que
a tradução da palavra, né? Se você for estudar o hebraico, ele vai trazer a prática daquela palavra, qual que é o comportamento por trás. E o amor em hebraico, ele traz a junção de 3 palavras que são comportamentos que a gente precisa ter dentro do casamento e também nos relacionamentos, que é o amor que se doa, que se entrega por inteiro, que faz essa entrega, né? Sim. Esse amor. Então, eu acho que é isso que Cristo ele quer de nós, né? Esse Sim. amor, tanto nos nossos relacionamentos, como também, principalmente, na base, que é a família, né? Que é o casal. Agora, fala um outro pilar que você quer conversar aí, pra gente prosseguir. Vamos lá. Então, vamos lá. Posso falar? É aleatório? Aleatório, tá. Escolhe. Então, vamos lá. Eu sou assim. Para vocês verem a diferença, eu tenho papelzinho aqui, tudo bonitinho. Já fiquei incomodada porque eu queria umas fichas, mas ele já foi escrevendo ali na hora. E a gente faz entendendo assim. Por algum tempo isso foi motivo de conflito, mas hoje nós entendemos nossos perfis, nossos temperamentos, a gente consegue lidar muito bem com isso. E eu vou falar aqui agora sobre esse pilar que é um tabu, né? Que muitas pessoas têm vergonha, né? É algo que mexe com a intimidade Sim. do casal, né? Que é sobre a sexualidade. É algo que também é um dos principais motivos de divórcio hoje em dia, se você for estudar a sexualidade, que é um problema muito grande, né? E não deveria ser um problema, porque a sexualidade é uma bênção. É algo que Deus determinou ao casal. E alguns acham que o sexo não foi criado por Deus, né? Porque, pelo que vira... Exatamente. Então, assim, a sexualidade é uma bênção que Deus concedeu ao casal e ela precisa ser enxergada desde lá da infância, da adolescência, da juventude. Como vivenciar a sexualidade, ela não é apenas o sexo. A sexualidade a gente traz desde a infância. Então, como trabalhar em cada etapa da vida? E quando nós chegamos na fase adulta e casados, né? Porque Sim. nós somos cristãos, assim como nós temos a Bíblia. Então, o sexo é para os casados, né? Então, quando nós chegamos nessa fase da sexualidade para casais, ela tem uma responsabilidade muito grande junto com ela. Sim. Porque é motivo de muitos conflitos também. Então, nós precisamos dar uma atenção muito grande para essa área da vida, né? E talvez eu não consiga falar aqui tão abertamente, né? Eu sei que vai ao vivo, vai pro ar, não é ao vivo, mas vai pro ar. E tem alguns assuntos que a gente não consegue falar aberto, Sim. mas nos treinamentos nós vamos falar, nós vamos aprofundar a respeito disso, vamos falar sobre crenças com relação à sexualidade que são trazidas desde lá da infância. Então, isso é muito importante ser trabalhado dentro do casamento, porque Sim. causa muitos conflitos. Exatamente. E assim, às vezes a pessoa fala, é normal, né, o casal não ter um relacionamento saudável, sexual, e não é, né, não pode, isso não pode ser normal. Infelizmente é comum em vários relacionamentos, porque igual você pontuou, né, começa ali o casamento e com o tempo não vai tendo mais essa conexão. E por que essa questão da sexualidade? É uma construção dia após dia, né? A mulher totalmente diferente do homem, né? O homem está sempre pronto, né? Fisicamente, né? E a mulher tem toda uma questão emocional, sentimental, e que às vezes o homem ele acha que não precisa, negligencia, e então não tem o carinho, não tem a atenção, não tem o diálogo para poder gerar isso aí. E também existe aqueles casos em que às vezes a esposa ela priva o marido como uma forma de penalizar ele. E isso aí eu vejo como um grande problema também, porque às vezes a esposa ela priva o marido de ter relação com ela, e com isso ele pode ir para uma pornografia, ele vai, quem sabe, para um adultério, né? Ou vai buscar outras coisas,
Não que isso justifique, mas é o quê? Um abismo chama outro abismo, né? Então, tem que ter esse cuidado e ter esse diálogo, né, aberto, falar sobre a sexualidade, porque infelizmente para muitos casais parece que o sexo só foi feito para fazer filho e parece que fora isso ele é até pecado, né? Com a luz da Bíblia, né? Parece que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, mas não tem nada a ver. Quem criou o sexo foi Deus. E é para prazer do homem e da mulher, desde que respeitado aquilo que a Bíblia nos ensina, que igual você apontou, são coisas que a gente vai estar tratando isso especificamente no treinamento, que são peculiaridades, né? Mas que faz toda a diferença, porque senão às vezes o casal fica amigos dentro de casa. Exatamente. Às vezes está 3 meses, 4 meses sem ter uma relação e tá normal. A chance de ocorrer uma infiltração de fora, seja maligna ou de uma terceira pessoa muito grande, porque tá faltando a conexão do casal. Sim. E a gente sabe que os leques para acontecer uma traição é muito grande, mas um pilar muito importante é a relação sexual, né? Exato. Que ela precisa ser vista como algo que é muito importante dentro do relacionamento conjugal, né? E muitas vezes a sexualidade, muitas vezes não, 99%, para não dizer 100%, porque não, é algo assim que não tem como a gente afirmar 100%, mas isso vem das crenças, daquilo que nós trouxemos desde lá da infância, aquilo que nós aprendemos sobre a sexualidade, né? Muitas pessoas ouviram falar sobre sexo como algo que é errado, que é pecado, que é sujo, que é impuro, mas que na verdade foram tentativas de fazer com que aquele adolescente ou aquela criança não tivesse contato naquela fase, né? Então, até mesmo para você pai, você mãe que quer ensinar seus filhos a respeito da sexualidade, você precisa aprender sobre isso, porque a forma com que você ensina seus filhos na sexualidade pode impactar na sexualidade deles lá na fase adulta. Sim. E aí trazendo crenças para dentro do relacionamento, onde essas crenças vão ter um impacto muito grande, impedindo que o relacionamento flua de uma forma boa dentro da relação entre marido e mulher, né? Sim, exatamente. Então é um pilar que é delicado, né? Porque poucos querem falar sobre isso. Parece que a boca até enrola na hora de falar, esquenta a cabeça. Porque às vezes bora lá, às vezes o homem, né, na mesa, não, eu sou o cara e tal, e às vezes a pessoa tá passando por vários problemas, né, e ela é só numa mesa, numa roda de conversa, quer se portar como se fosse o cara, como se fosse o machão, e na verdade dentro de casa tá passando por um monte de problema porque não consegue mostrar as fragilidades, vulnerabilidades dele, e tá prejudicando a própria casa dele. E eu acho que é muito mais difícil para o homem abrir sobre esses assuntos, né? Porque nós, entre mulheres, ainda a gente conversa, faz ali o nosso grupinho, conversa alguma coisa ou outra, conta alguma dificuldade que a gente está tendo, dor, enfim. Tem fisioterapia pélvica que está aí para nos ajudar e nos auxiliar. Hoje, na nossa época, isso não era muito divulgado, então houve uma dificuldade muito grande, mas hoje o acesso à fisioterapia pélvica é muito grande, é muito maior, apesar do custo ainda ser um pouco alto, mas assim, o acesso é muito maior, as informações, Instagram, pesquisa, enfim, com relação a isso, mas para os homens é um pouco mais difícil, né? Sim. E principalmente, eu estava numa palestra recentemente e tem um juiz que estava palestrando e ele foi viciado em pornografia, Deus transformou a vida dele, da família dele, enfim, e ele estava pontuando, né, que nos estudos atestam que de cada 10 homens, 8 tiveram contato com pornografia. E justamente por quê? Porque tem aquele negócio, né, que o homem tem que, né, cada vez mais cedo tem que ter um contato com a questão sexual,
E a luz da Bíblia não é isso, né? A Sim. Bíblia nos ensina que nós devemos casar virgem, Sim. né? E hoje, infelizmente, a cultura que o mundo vem fazendo é que, às vezes, o adolescente, 12, 13, 14, 15 anos, já tem uma vida habitual de sexual e, infelizmente, ele vai ter muitos prejuízos na vida dele. Sim, traz até inclusive disfunções sexuais, né? E aí prejudicando a saúde do casal, saúde Sim. sexual do casal, né? Outro ponto também interessante para falar dentro da sexualidade é a saúde, Sim. né? Porque às vezes o casal não consegue ter uma performance melhor, não consegue se desenvolver, né, se relacionar sexualmente ali com uma constância por conta da saúde, né? Não cuida, não faz check-up, não faz exames, não cuida da alimentação, não cuida do corpo, enfim. E aí acontece aí esse desequilíbrio. Então é importante também que dentro da sexualidade isso seja avaliado. No caso das mulheres também tem a questão hormonal, tem questões, né, de vitaminas, enfim. A parte da saúde também dentro da sexualidade é muito importante. E até para a própria admiração do casal, Exatamente. né? Porque o contato visual é muito importante no relacionamento a dois. Então a gente precisa olhar, claro que a gente não vai ficar olhando os defeitos, pontuando, Sim. jogando na cara, né? Ó, você tá gordo, enfim. Mas precisa ter essa admiração, né? Precisa ter esse contato visual e você gostar daquilo que você tá vendo, né? Exatamente. Vai ficar com mais vontade. A gente vamos para outro pilar, senão eu tô aqui olhando no relógio aqui, só daqui a pouco não dá tempo. E vamos falar aqui de um outro pilar também que é muito importante, é o pilar da espiritualidade. Né? Porque eu sempre digo assim, né, que o mundo espiritual ele não para, né? Nós temos, independentemente daquilo que você crê, você acredita, nós temos a força do bem e a força do mal. Então nós temos Deus, nós temos o inimigo. E esse conflito ele é diário e prevalece na nossa vida aquilo que nós alimentamos. Se nós alimentamos Deus, né, ou se nós alimentamos as coisas erradas. Então, a espiritualidade é um impacto muito forte para o casamento. E aí retorna aquela questão, o homem é o sacerdote da casa. Então, ele precisa se posicionar espiritualmente junto com a esposa, né? Orando, buscando, ensinando os filhos, tendo uma comunhão com Deus. Porque tem muitas coisas que não é na força do braço, muitas coisas que não é na base da inteligência, mas é numa intervenção divina de Deus. Para que essa intervenção divina aconteça, nós precisamos estar conectados espiritualmente. Como que você vê esse pilar espiritual para a vida do casal? É a base, né? A gente poderia até aprofundar e ficar horas e horas falando, mas o tempo é curto. Mas assim, trazendo a espiritualidade para o casamento, a importância deles estarem alinhados com o coração de Deus, com aquilo que Deus quer, com a vontade de Deus, isso faz toda a diferença, né? Trazendo isso para a parte masculina, como você comentou sobre o sacerdote, o homem ser o sacerdote, inclusive o papel do pai, né? O papel do homem dentro de casa é afirmar a identidade dos filhos, né? E o que é a identidade? Identidade é quem Deus nos criou para sermos. Então, a criança, ela vai linkar quem o seu pai é aqui na Terra com quem Deus é e trazer isso para a vida espiritual dele quando ele for um adolescente, um jovem, um adulto. Então, a importância do pai, do homem, como um sacerdote, do marido, é afirmar essa identidade. Então, o papel do homem, trazendo essa responsabilidade, é muito grande, né? Sim. E a mulher, em contrapartida, ela precisa deixar que o homem seja esse sacerdote. O que acontece que muitas vezes é que a mulher, ela não deixa, ela não dá espaço, né? E eu digo isso com um pouco de propriedade, porque eu tive momentos da minha vida em que eu quis assumir esse papel, né? Então, assim, aprendi com os meus erros e hoje para poder estar falando aqui com vocês, poder trazer essa experiência,
Porque não é papel da mulher ser sacerdote, não é papel da mulher assumir essa responsabilidade, porque causa um desequilíbrio espiritual e emocional dentro do seio familiar. E aí a gente precisa entender qual que é o papel na espiritualidade de cada um, tanto do homem quanto da mulher, e juntos alinhar isso com a vontade de Deus. E quando a gente fala dessa questão espiritual, é um hábito que nós temos dentro de casa, é sempre mostrar esse valor para as crianças, né? Tem o Bernardo, que tem 8 anos, a Gabi, que tem 6. Então, assim, é algo normal para eles verem nós orando, lendo a Bíblia. Às vezes, pai, por que você não vai almoçar hoje? Ou mãe, porque nós estamos jejuando. Então, é um hábito, uma cultura que nós criamos para mostrar para eles a importância disso aí. Eu levo para tenho por costume, né? Lá em casa a gente distribui as nossas funções. Normalmente eu levo as crianças para a escola e a Aninha busca. Mas na ida para a escola eu oro com eles todo dia. E às vezes pega um dia que está meio conturbado ali e tal, está corrido. Quando está chegando na escola, às vezes o Bernardo ou a Gabi fala: pai, nós esquecemos de orar. Aí eu falo: não, então vamos orar, né? É para dormir. Então assim, Wallace, então toda hora que orar não, mas a questão não é orar, a questão é que nossa vida tem que estar conectada com Deus, principalmente, e nós vamos entrar daqui a pouco falar, Pilar, sobre filhos, principalmente os nossos filhos, né? Então nós temos que estar conectado com Deus justamente para a gente ter direcionamento. Às vezes a pessoa diz assim: mas Deus ama mais um do que o outro. Não. O que acontece? Nós somos fruto das nossas decisões. E as nossas decisões, elas são decorrentes das nossas emoções e daquilo que nós estamos vivendo. Então, se eu estou vivendo distanciado de Deus e as minhas emoções estão abaladas, cheias de traumas, as minhas decisões vão ser erradas. Mas a partir do momento que eu estou vivendo conectado com Deus, a minha vida espiritual, emocional, né, corpo, alma e espírito está alinhado, eu vou tomar decisões certas, então eu vou viver as providências de Deus para minha vida. E você falou algo importante, né? Porque Deus, ele não tem seus filhos preferidos, né? Assim como você disse. Ele tem aqueles que preferem estar com ele. Então, existe uma grande diferença. Talvez eu não recebo da forma que o fulano recebe, ou eu não me sinto amado, o tanto que o fulano diz que se sente amado. Então, o quanto eu tenho me achegado a Deus, o quanto eu tenho levado a minha casa para esse contato com Deus. Deus, ele não tem filhos preferidos. Ele tem filhos que preferem estar com ele. Então, o quanto do nosso tempo nós temos gasto, porque relacionamento requer tempo, e inclusive você disse que o tempo ele é a moeda mais preciosa, principalmente nos dias de hoje, onde a gente vê que todo mundo está na correria, a rotina insana, ninguém tem tempo para nada, para se relacionar, enfim, todo mundo está nessa corrida maluca. Então, o tempo ele precisa ser investido nesse relacionamento. E não é só em um momento, é em todos os momentos. Nós podemos conectar a nossa vida às 24 horas, inclusive quando nós estamos dormindo, nós podemos fazer isso para a glória de Deus, né? Porque até o nosso descanso foi deixado por Ele, né? Para nós cumprirmos. Então, essa conexão ela é fundamental no seio familiar. E a importância de ter uma família alinhada espiritualmente, porque assim... vai ter momentos em que o esposo não vai estar bem. E ele vai precisar que a esposa o ajude. Sim. E vai ter momentos em que a cônjuge também não vai estar bem. Ela não vai estar bem, mas o marido está bem espiritualmente. Então ele vai ajudar. Então é o quê? Um ajudando ao outro. Né? Nunca vai ser assim, não. Está nos melhores momentos. Vai ter momentos de dificuldade. E ter essa fragilidade, vulnerabilidade é algo comum acontecer. Aí precisa do quê? Que o outro cônjuge o ajude. Estou com você, vai dar certo, Deus está conosco, Deus vai enviar uma providência, vamos orar, vamos pedir a Deus um milagre. Então as coisas acontecem porque ambos estão unidos ali, né? Sim, com a gente mesmo já aconteceu vários momentos, né? Eu chegar e falar: amor, põe a mão na minha cabeça. Põe a mão aqui na minha cabeça que eu tô precisando daquela oração.
e de fato Deus dispensar, né, porque como autoridade ali dentro do lar, dispensar ali a providência, o refrigério, o consolo, enfim. E da mesma forma, de mim para ele, né, já teve momentos também dele relatar os seus problemas, suas frustrações. Exatamente. E ali um vai fortalecendo o outro, porque se só um remar, vai ficar muito cansativo. Então é importante que os dois tenham esse alinhamento, né? Para não desgastar de um lado só, né? Exatamente. E vamos caminhando, já temos aí 45 minutos aí já. Bastante, né? Já tô até me sentindo mais à vontade. Eu falei. Tava até quente. Tava quente, tava vermelha, tava pegando fogo. Mas eu falo assim, como é algo que não é teoria, né? O que nós estamos falando aqui hoje não é algo que eu li num livro, que você leu num livro, ou que a gente aprendeu num curso, não. O que nós estamos falando aqui é o que a gente vive, né? A prática, aquilo que... A gente aprende, mas pratica. Né? Exatamente. E muitas das mudanças que teve foi porque a gente teve ajudas externas, né? Que nos ajudaram a mudar aquele cenário. E o quarto pilar que eu quero falar aqui, para a gente poder caminhar para o nosso final, é o pilar criação dos filhos, né? O pilar criação dos filhos, que todos são importantes, mas é algo também assim extremamente importante, é a criação dos filhos. E hoje, infelizmente, muitos pais têm deixado de lado os compromissos, a obrigação de dar uma educação para os filhos para assumir obrigações externas, né? E o tempo vai passando, daqui a pouco o filho está com 15, 16, 17 anos, e aí o pai diz, o que aconteceu com meu filho? O que aconteceu com a minha filha? Por que isso e aquilo? Mas se esquece de que o filho precisa dessa atenção. Qual que é a tua visão quanto a isso? Sim, até inclusive, né, esse pilar de criação de filhos é algo assim, quando nós casamos, né, nós viemos ali cada um de culturas diferentes, eu trago uma cultura, ele traz outra cultura, e assim é com todos os casais, né? E aí acontece que cada um quer puxar para o seu lado, né? Então, aí nesse momento vai haver muitas divergências. Sim. E se não houver um diálogo, um relacionamento, um alinhamento de como vai ser essa criação, de como vai ser essa educação, vai ali acontecer muitos deslizes, muitos desentendimentos, inclusive na frente dos filhos, né? Que é algo que é muito prejudicial. Sim. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, ter esse alinhamento, porque de fato é algo que nós acabamos repetindo, trazendo das nossas crenças também, trazendo de comportamentos anteriores, a gente vem trazendo para a cultura, para dentro do nosso lar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar num consenso, num alinhamento de como que vai ser. Vai haver dificuldades? Vai haver desafios? Vai ter momentos que, assim como tem até hoje, eu quero puxar para o meu lado, ele quer puxar para o lado dele, cada um tem uma opinião, mas a gente precisa ter esse alinhamento para quê? Para criar filhos saudáveis, né? Emocionalmente, porque senão lá na frente a conta vai chegar de alguma forma. E a conta sempre vai chegar na vida de quem não errou, que foi os nossos filhos. Então, nossos filhos não precisam pagar pelos nossos erros. Então, é isso que a gente precisa pensar. Nós precisamos corrigi-los, eles hoje. Eles vão cometer outros erros, mas erros deles. Mas eles não precisam colher os frutos dos nossos erros. Exatamente. Então é por isso que nós precisamos corrigi-los hoje, seja por causa de crença, seja por conta de perfil comportamental que não se encaixa com o perfil do meu marido, da minha mulher, não encaixa comigo, a linguagem do amor que não se encaixa, o jeito que eu quero que tem que ser assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim e para sempre vou ser assim. A gente tem muito disso que a gente vê, eu não mudo, eu sou assim e eu vou ser assim para sempre. Então a gente precisa ver se realmente vale a pena viver dessa forma ou se precisa haver um alinhamento, um ajuste para que os nossos filhos não colham esses frutos das nossas decisões ruins, né? E uma coisa que é muito clara para mim o resultado positivo de um casal, de uma família, não é
a conta bancária, não é o patrimônio que ele conquistou, é o resultado que o filho dele vai dar, né? Porque assim, atendendo agora da minha profissão, conforme eu pontuei, sou advogado, atendo inúmeras famílias na parte de sucessão patrimonial, estruturação de holdings. A maior frustração que eu vejo dos pais é a ausência de convívio, diálogo com o filho. Por quê? Porque se dedicou muito serviço, tem um patrimônio milionário, tem bens, só que não há convívio. Então, vários patriarcas me disseram, olha, eu trocaria tudo para ter um convívio com meu filho. Por quê? Porque tem patrimônio, mas é uma vida infeliz. Então a gente tem que ter o equilíbrio, aquilo que nós falamos lá no início. Não, então eu só vou cuidar do meu filho, eu vou parar de trabalhar? Não. Ou eu vou trabalhar 16, 17 horas por dia e vou abandonar o meu filho? Essa conta vai chegar, né? Então ter esse ponto de equilíbrio, por quê? Porque eles precisam da nossa ajuda. E vai chegar, digamos, a criança, quanto mais a idade vai avançando, ela vai se tornando independente. Sim. Né? Primeiro nasceu, tá ali, tem que pegar no colo, depois começa a gatinhar, depois começa a dar os primeiros passos, vai ensinar. Então ela tá sempre dependendo. Só que daqui a pouco ele tá com 15 anos, 16 anos, tá naquela fase que é uma fase trabalhosa e que às vezes o pai não preparou para aquilo, nem ele, e nem preparou aquele adolescente, e vai gerar um monte de problema para ele naquele momento. E esse tempo não volta mais, igual você disse, eu sempre falo, o tempo é a moeda mais valiosa. Meu filho está com 16 anos, poxa vida, quando ele tivesse 7 anos, 8 anos, acabou, o tempo passou. Exatamente. Não tem como mais voltar atrás. Você pode mudar dali para frente, mas aquele tempo passou. Então, é uma coisa que e isso nesse treinamento nós vamos falar, que eu trabalhei muito na minha vida, me policio hoje, gerar esse tempo de qualidade para você, né, para minha esposa e para os meus filhos. Porque eu sei que não existe nenhum dinheiro no mundo que vá comprar o tempo que eu possa perder em decorrência de outras coisas que eu vou assumir. E isso é tão sério que hoje, digamos, a gente assume um compromisso com os nossos filhos, né? Com a Gabi, com o Bernardo. Eu não abro mão daquilo ali, né? Digamos, normalmente a gente distribui as tarefas. Você leva a Gabi na ginástica, eu levo o Bernardo no futebol. Então o Bernardo tem o futebol dele. Pode ser o cliente que for, eu não vou marcar reunião naquele horário. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um compromisso com meu filho, ou tenho um compromisso com a minha filha. Porque eu sei que isso vai gerar memórias, valores, e eles vão sentir que eu valorizo eles. Exatamente. Que existem as formas de se sentir amados, ainda mais se a criança tiver a linguagem do amor, tempo de qualidade, muito mais ainda ela vai se sentir amada quando o relacionamento já é muito importante, né? O tempo de qualidade, o momento que está ali, isso cria laços e memórias, e se a criança ainda tiver a linguagem do amor, que é algo também a ser trabalhado dentro do casal, dos relacionamentos, muito mais ainda ela vai sentir esse reforço desse amor e vai se sentir muito mais segura, muito mais amada, né? E preparada para o futuro também. É aquela questão, né? O filho, ele não quer um presente de 10 mil reais, mas ele quer 5 minutos do teu tempo que você possa sentar e dar um carinho para ele, uma atenção, vale muito mais, né? Do que E ainda que a linguagem do amor for presente, a pessoa ela não vai julgar pelo valor do presente, mas pelo tempo e pela sua dedicação em ir atrás do presente. Porque o presente você pode pedir para alguém comprar e entregar. Exatamente. Né? Então, o esforço que você fez, que você parou o seu tempo para ir lá, para se dedicar. Então, existem as formas de se sentir amado, e ainda sendo presente, ela vai valorizar o tempo que você gastou ali para aquilo, né? Olha, nós falamos de 4 pilares, né? Tem muito mais, né? Tem muito. Nossa, e dentro desses pilares aqui dá para falar muita coisa assim, muita experiência. Então nós falamos sobre espiritualidade, financeiro, sexualidade e sobre criação dos filhos. Agora, gente, uma coisa que eu estava conversando com a Aninha é o seguinte: a gente só consegue mudar quando a gente tem consciência daquilo que a gente está errando. Quando não se cria uma consciência, você não consegue mudar. Às vezes você até erra. Você erra,
E às vezes você se arrepende, poxa, por que eu fiz aquilo? Eu não queria ter feito. Mas você não criou a consciência daquele erro e você não sabe como mudar aquilo. Então você continua sendo reincidente, fazendo por diversas vezes. Eu falo isso da minha vida. Muitas coisas que eu errei, muitas coisas que não me agrada que eu fiz e eu não tinha consciência para poder mudar. Mas a partir do momento que eu fui atrás de conhecimento, a partir do momento que eu abri o meu coração para receber o aprendizado e entendi, procurei quebrar o quê? Meu orgulho, meu ego, que é algo que eu tenho que fazer dia após dia, eu comecei a entender que era possível mudar esse cenário. E comecei a entender que as principais pessoas que seriam beneficiadas com isso seriam a minha esposa e os meus filhos. Sim. Então eu começo a ter consciência, começo a mudar, porque assim, tem aquela pessoa que diz assim, eu tô errado, mas não tô nem aí, né? Mas tem aquela pessoa, poxa, eu quero ter uma mudança, eu não quero viver mais dessa forma. Então o que nós vamos propor aqui para vocês é de fato ajudar. Sim, né? Pegar na mão e falar, vamos junto, vamos mudar, vamos criar consciência. Eu falo que a mudança ela só vem com confronto. Se você não é confrontado, não tem como haver mudança. Não não. Você só enfrenta uma mudança a partir do confronto que você tem. Sim, e a falta de consciência, ela é muito prejudicial no relacionamento familiar. Por quê? Porque às vezes a esposa vai pontuar alguma coisa para o marido que ele não tem consciência de que aquilo está sendo prejudicial e vice-versa, o marido pontuar para a esposa. E ali o casal, em vez de haver uma mudança, vão se ver como inimigos, né? Por quê? Porque você está me criticando, você está falando isso e eu não vejo que eu sou isso. Por quê? Porque a pessoa não tem consciência daquilo que ela está sendo. Sim. Então a consciência ela é muito importante. Por quê? Porque a partir do ponto que eu sei o que eu estou sendo, né, que é o meu ponto de consciência, o meu estado atual, eu vou começar a entender o que está ocasionando esses conflitos. Então não tem como haver mudança sem a consciência. Sim. Por quê? Porque senão vai haver uma guerra entre o relacionamento, entre os casais. Por quê? Porque um vai ficar atacando e ferindo o outro, criticando. E isso vai ser visto como crítica, como guerra, como algo que está ali para atrapalhar. Mas por quê? Porque nenhum dos lados talvez tenha, ou um lado ou outro lado, não tenha consciência daquilo que realmente precisa mudar. Então, o primeiro passo para a mudança em todas as áreas, inclusive essas que nós falamos aqui hoje, é a consciência. Sim. É trazer o estado atual, onde eu estou e por que eu estou desta forma, para que a gente possa trabalhar e haver realmente uma mudança. E nós sabemos que muitos desses problemas, da origem desses problemas, esses conflitos, são de origem espiritual e emocional, né? Principalmente traumas de infância, né? Exatamente. Daquilo que vivenciou. Às vezes a pessoa diz assim, eu não me esqueci daquilo que passou. Não, são traumas que traz lá daquilo que viveu dentro de casa, daquilo que viu, da forma como o pai tratou, como a mãe, dos conflitos que havia ali dentro. E isso precisa, sim, ser tratado de uma forma, né, inteligente para que você não continue replicando sucessivamente aquilo que você vivenciou. Sim, e é exatamente isso que nós vamos, a partir de agora, né, propor aos casais que quiserem nos acompanhar, nos seguir, né, aderir a esses treinamentos que nós vamos estar lançando aqui a partir de agora. Que realmente se inicie com a consciência e trazer a mudança para dentro da casa de cada uma dessas famílias, né? Exatamente. Então, assim, pessoal, vocês devem estar curiosos, né, para saber como que vai funcionar. Nós vamos estruturar um treinamento, né? E não vai ser assim algo, qualquer um que quer entrar, não. A gente vai aceitar pessoas que de fato tenham interesse e queiram estar dentro daquilo que a gente vai propor, né? Então, abaixo desse vídeo aqui nós vamos liberar um link, né, no Google Forms. A pessoa vai preencher alguns dados,
nós vamos entrar em contato, nós vamos fazer uma triagem disso aí, entender o cenário da pessoa, se ela quer participar, como que tá. Qual é nível de responsabilidade, né? Exatamente. Então esse treinamento, ele vai ser ao vivo, tá? Que nós vamos fazer, vai ter encontros ao vivo. E não é assim, um dia eu participo, um dia não. Então nós vamos ter regras. Quem de fato tem compromisso e quer mudança vai estar junto conosco e nós vamos ajudar. Quem não quer, tudo bem, ok, prossiga a tua vida. Então nós vamos liberar o link aqui, você vai preencher os teus dados, nós vamos estar entrando em contato e após isso nós vamos orientar como que vai proceder. É isso aí. E aí também, quem tiver algumas dúvidas, pode estar entrando em contato, nós temos as nossas redes sociais, né? E aí vamos deixar ali disponível, vamos fazer caixinha de perguntas também para tirar eventuais dúvidas de quem pode participar, como que vai ser, enfim, para que a gente possa sanar as dúvidas de todo mundo aí e para que o maior número de famílias sejam impactadas. É isso aí. Então, é isso aí não, né? Quando a gente fez o curso lá, da oratória, nunca fala no final, é isso aí. Ou é isso. Nunca fala no final, é isso. Mas nós estamos muito felizes de poder fazer esse primeiro episódio, né, do podcast Amor em Cristo. Eu tenho certeza que vai ser algo que vai ajudar e transformar a vida de muitas pessoas, né? Também é algo desafiador para nós, né? Sim. Poder estar aqui, porque o nosso propósito aqui não é aparecer, não enfim, nos promover, muito pelo contrário, né? Você tem as suas redes sociais, eu tenho a minha profissional, mas isso aqui é uma determinação divina. Sim, que Deus colocou no nosso coração e nós queremos ser obedientes a Deus e compartilhar aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, as nossas experiências e ajudar outros casais. Então, se você entende que precisa transformar algo no teu casamento, na tua vida, com os teus filhos, preencha o link, nós vamos entrar em contato e nós queremos te ajudar, tá bom? Eu te agradeço, Deus abençoe a tua vida e abro para a Aninha também fazer as considerações finais dela. Foi bem desafiador no começo, mas agora eu já estou até querendo ficar mais umas 2 horas aqui, não, imagina. Acho que já até ficou bem extenso, mas assim, eu espero que nós tenhamos navegado aí em alguns assuntos que sejam do seu interesse e nós estamos aqui para ajudar famílias, ajudar casais que queiram se desenvolver, que queiram melhorar, que queiram viver em sua plenitude e gozar, aproveitar desse relacionamento pleno, feliz que Deus deixou, que Deus permite que a gente vivencie, né? E para que você possa também alcançar tudo isso que nós temos vivenciado também até agora. Então, se você tem alguma dúvida, pode nos procurar, assim como eu já falei. Fica aqui nosso primeiro episódio, a experiência aprovada com sucesso, né? Uhum. E eu tenho certeza que voltaremos aqui mais vezes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.